Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso mini curso de acesso a bancos de dados MySQL com Python. No vídeo passado a gente trabalhou com a criação de tabelas utilizando um script em Python e nesse vídeo a gente vai fazer a inserção de registros, ou seja, de dados nesta tabela, na tabelinha de produtos que a gente criou. Eu estou aqui com o MySQL Workbench aberto e a gente pode ver que a tabelinha de produtos que foi criada no vídeo passado está aqui. E eu vou, a partir daqui mesmo, emitir um comandinho simples SQL, que é o select asterisco from tbl produtos, para a gente ver o que tem dentro desta tabela. Então vou executar o comando e o que nós temos? Nada. A tabela está vazia, porque a gente criou a tabela e não inserimos os registros ainda. Então a nossa tarefa no vídeo de hoje é criar um script lá no Python para inserir os dados nesta tabela. E o script que nós vamos utilizar é este daqui. É um script simples, você está vendo que ele não é muito grande, mas ele tem algumas coisinhas diferentes em relação ao que a gente usou no vídeo passado. Bom, vamos analisar esse script então. Aqui eu faço a importação para começar do conector do MySQL, que a gente vai precisar, e também importo explicitamente desse conector a classe Error, e você já vai entender por que eu fiz isso. Se eu não importar aqui, eu consigo trabalhar com os erros tranquilamente, da mesma forma. Só que importando desta forma explícita eu consigo diminuir o código que eu vou digitar ali embaixo. A gente já vai chegar lá. Bom, eu vou trabalhar com os blocos try, except, finally de novo. Dentro do bloco try eu vou colocar os comandos mais sensíveis, aqueles que podem apresentar algum erro. E se apresentarem erros, eu vou capturar essa exceção no bloco except, e aqui é onde entra o error, e exibo na tela uma mensagenzinha qualquer como falha ou inserir dados no MySQL ou no banco de dados, e mostro o erro que foi retornado. Veja que aqui eu escrevi apenas error, e no vídeo passado a gente escreveu mysql.connector.error, ou seja, por extenso. Como eu importei explicitamente o error aqui em cima utilizando essa declaração, from MySQL connector import error, eu não preciso repetir o mysql.connector aqui embaixo, é só escrever direto error e aí o código fica mais simples. Então se eu precisar executar isso aqui várias vezes no meu script, basta escrever error. Para isso eu importei ali em cima. Bom, vamos para o bloco try, que é onde está a lógica do nosso programa. Eu preciso criar um objeto de conexão, um com, normal, igual a gente fez nos outros vídeos, passando o localhost, o endereço do servidor de banco de dados, o nome do banco, o usuário e a senha que não estão aparecendo aqui. Eu preciso criar um SQL, uma declaração SQL que vai ser executada, que basicamente é a declaração para inserir os dados. Então eu vou utilizar o bom e velho insert into do MySQL, que é SQL padrão na verdade. E eu vou inserir na tabela de produtos, que tem, como você vai lembrar, 4 campos, 4 colunas, ID produto, nome produto, preço e quantidade, os seguintes valores. E aqui eu tenho 3 produtos para serem inseridos. Tá? Vou colocar um produto que eu vou chamar de câmera, um monitor e um relógio, com os códigos 1, 2 e 3, os preços 850, 630 e 575 reais, e a quantidade de cada um, 5, 7 e 10. É isso que eu vou inserir nesse banco, nessa tabelinha. Beleza? Então isso aqui tudo, na verdade, é uma string que vai ser guardada dentro da variável inserir produtos. Esta variável vai ser utilizada para executar o comando lá no banco. Só que para executar o comando no banco, a gente vai criar um cursor, um objeto cursor, a partir do método cursor do nosso objeto com, que foi criado lá em cima. E aí eu mando o método execute desse cursor, passando como parâmetro a nossa variável inserir produtos, que é o código que eu quero executar no banco. Isso aqui é igualzinho que a gente viu no vídeo passado. Só que agora, como eu estou inserindo dados numa tabela, alterando o conteúdo de uma tabela, eu tenho um passo adicional que eu preciso realizar, que é comitar esses dados. Comitar, ou commit em linguajar de bancos de dados, significa finalizar uma transação, ou seja, tornar essa transação permanente. Então no caso é realmente gravar os dados na tabela em definitivo. Então para isso nós temos o método commit, que pertence ao objeto com. Então eu faço com.commit e aí
esse comando aqui, após ter sido executado, grava em definitivo os dados no arquivo do banco de dados, que é um arquivo que fica no disco, é um arquivo físico. E depois eu imprimo na tela quantos registros foram inseridos. E para isso eu posso acessar uma propriedade do nosso objeto cursor, que é a propriedade row count. Row é linha em inglês, então count, contagem, contagem de linhas. Quantas linhas foram inseridas? Cada linha é um registro. Então cursor.rowCount concatenado com a frase registros inseridos na tabela. Então tantos registros inseridos na tabela. E aí eu posso fechar o meu cursor aqui. Beleza, porque eu não vou inserir mais nenhum dado. Ótimo. Feito isso, eu venho para o meu bloco except e eu capturo o erro aqui normal, como a gente fez anteriormente. Só que agora eu escrevo só error, porque eu importei desta forma aqui em cima a nossa classe de erros. E a mensagem obviamente é diferente, é falha ao inserir dados no MySQL. E finalmente, se a conexão estiver conectada ainda, a gente fecha o cursor e fecha a conexão. Na verdade eu não preciso fechar o cursor aqui porque eu já fechei aqui em cima, tanto faz. Você pode fechar aqui ou aqui. Posso apagar um deles inclusive, por exemplo, eu vou apagar daqui, porque eu já fechei em cima. Tranquilo. E aí a mensagem conexão ao MySQL finalizada para eu saber que finalizou o nosso processo. Beleza? Então eu vou executar esse código aqui e vamos ver o que aparece. Então run module, salvar yes, ok. 3 registros inseridos na tabela, conexão ao MySQL finalizada. Então esses 3 registros inseridos na tabela vêm daqui, ó. Vou colocar para cá. Desse print cursor row count, o número 3 veio daqui, a contagem de linhas que foram inseridas. E mais a frase registros inseridos na tabela. Não teve erro e fomos para o bloco finally. Beleza. Se tiver erro, ele vai ser capturado aqui com essa exceção e vai aparecer a mensagem falha ao inserir dados. Beleza. Agora a gente quer fazer o quê? A gente quer conferir se os dados estão lá mesmo. E a gente pode fazer isso de duas formas. Eu posso voltar lá no MySQL Workbench e emitir um comando lá dentro, ou eu posso fazer isso de uma forma mais interessante com um script em Python. E eu tenho um script para fazer isso aqui. Eu tenho aqui embaixo esse script de consulta simples que a gente já trabalhou em uma outra aula. Vocês já conhecem esse script de consulta simples, só que esse aqui eu alterei para trabalhar com a tabela de produtos. O da outra aula que a gente trabalhou com a tabela de autores. E é bem simples esse script. A gente cria uma variável consulta SQL que vai receber este SQL aqui, select asterisco from tbl produtos, o mesmo comando que eu digitei direto lá no MySQL Workbench. Tá? Abro um cursor, executo a consulta SQL nesse cursor e aí, olha que interessante, eu vou pegar todas as linhas retornadas por essa consulta com o método fetchAll e armazenar em linhas. Então linhas vai conter todas as linhas que foram retornadas, ou seja, o conteúdo daquela tabela, o retornado por esse select aqui. E logo na sequência, eu imprimo o número total de registros retornados de novo com a propriedade, o atributo row count do nosso cursor. Beleza, aí eu vou saber quantos registros nós temos, mas eu quero ver os registros. Então agora eu vou mostrar os produtos cadastrados e para isso eu vou utilizar um laço for para a linha em linhas e eu mando imprimir o ID do produto, o nome, o preço e a quantidade, que estão nas colunas de índices 0, 1, 2 e 3 da nossa variável linha, que recebeu o retorno do método fetchAll do cursor, ou seja, linhas, na verdade, tem o conteúdo do nosso banco retornado, o retornado daquela consulta select. E aí eu vou agora exibir na tela o que tem em cada uma dessas colunas para cada uma das linhas. Se tiver erro, vai aparecer o erro aqui capturado na exceção. E finalmente eu fecho o cursor, fecho a conexão e exibo a mensagem conexão ao MySQL encerrado. Esse tipo de script a gente já viu, se tiver alguma dúvida é só voltar no vídeo de consulta simples com MySQL que eu explico com mais detalhes como ele funciona. E agora eu vou executá-lo. Então, run module e está aqui. Mostrar os produtos cadastrados, ID do produto 1, a câmera, R$850, quantidade 5. Produto 2 é o monitor, produto 3 é o relógio. E no final, conexão ao MySQL encerrada, que aparece aqui para baixo. Deixa eu mostrar a tela toda aqui. Beleza, conexão ao MySQL encerrada. Então
Então os registros estão inseridos na tabelinha lá do banco de dados. A gente conseguiu inclusive consultá-los para fazer um teste posteriormente. E para finalizar, eu vou no MySQL Workbench só para conferir e vou executar de novo esse select que tinha retornado nada no começo do vídeo. Então agora eu executo e ele retorna os 3 produtos que eu cadastrei utilizando o nosso script em Python. Beleza, gente? Então é isso. Nesse vídeo aprendemos a inserir registros em uma tabela de banco de dados MySQL utilizando um script em Python. Nos próximos vídeos nós vamos ver algumas outras operações importantes, como as operações para atualizar registros e para excluir registros, entre muitas outras que a gente pode executar com SQL. E a gente vai trabalhar em cima desses scripts para criar uma aplicaçãozinha completa ao longo dos vídeos, ao longo do nosso projetinho, de acesso a banco de dados utilizando Python. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamento, torne-se membro do nosso clube de canais. Aqui na descrição do vídeo temos o link para você se tornar membro e também o botão Seja Membro do YouTube. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar esse código e muito mais de MySQL, Python e outras linguagens de programação. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!